Mas a gente está vendo isso acontecer. E qual é o grande argumento deles? É que as empresas estão apenas lucrando e não estão aumentando o seu nível de produção. E de fato, isso é verdade, a produção está abaixo. Vou colocar aqui a produção americana lá, isso aqui desde 1920. Então vejam como, agora botando apenas a partir de 2010, a produção americana apenas, que duplicou de cerca de 5,5 milhões de barris de petróleo dia para mais do que duplicou, quase 13 milhões de barris de petróleo aqui no nível pré-pandemia. Claro que aí foi todo o boom de petróleo de xisto, o shale oil boom, mas que esse boom virtualmente acabou. E acabou não apenas porque é difícil encontrar novas reservas de petróleo de xisto, como também a administração Biden tem tomado atitudes muito restritivas de não permitir mais, ou em nível federal, obstruir perfurações adicionais em poços de petróleo. No primeiro dia da administração, no dia que ele tomou posse, o Biden tomou a decisão de suspender o oleoduto Keystone, que é um oleoduto importante. Então a agenda de combate à mudança climática do Biden tem sido das mais severas de toda a história americana, e isso tem como um dos alvos principais justamente as empresas de petróleo e gás. Então, claro que pela parte política, não há nenhum incentivo para as empresas aumentarem a sua produção ou investirem em maior capacidade produtiva. Mas deixa eu voltar aqui e dar um zoom na produção. Ó. Aqui está a produção de petróleo. No último ano, então lá do pré-pandemia estava em quase 13 milhões de barris de petróleo e agora está bem abaixo, 11,1 milhões de barris de petróleo dia. Claro que isso então está impactando. Mas como eu disse, as empresas estão pouco interessadas em aumentar essa capacidade produtiva, porque há, de um lado, a pressão política para não investir mais em projetos de petróleo. Como eu falei no outro vídeo, a própria International Energy Agency, IEA, orientando os países a não mais aprovarem nenhum novo projeto de exploração de petróleo e gás, ou de combustíveis fósseis, como carvão também. Então, essa orientação global, por que elas vão investir nisso? Então, temos orientação global de agências internacionais, a própria agenda contrária a petróleo e gás do presidente Biden, o próprio board de algumas empresas, os conselhos, por conta da agenda e pressão ESG, também estão orientando as empresas e atravancando novos projetos de exploração ou investimento adicional em capacidade produtiva. Os investidores também estão, da mesma forma, nesse mesmo lobby de pressão contra petróleo e gás. Alguns bancos também estão se negando a financiar ou tendo condições muito menos favoráveis para financiar projetos de petróleo e gás. Então, todo o ambiente leva à situação de que, olha, eu como empresa de petróleo não vou investir mais porque ninguém quer que eu invista em petróleo e aumentar a minha capacidade produtiva. E é claro, a consequência é que estão investindo menos. E agora que o preço sobe porque a demanda não caiu, pelo contrário, caiu logo no começo da pandemia, mas depois voltou com tudo e a demanda vai seguir crescendo, a demanda por petróleo, a consequência é, se não há mais oferta, as empresas americanas estão sendo desincentivadas a aumentar a sua produção, a consequência é o ajuste via preço e o barril do petróleo só tem a subir. Não tem outra consequência possível dentro desse cenário todo. E aí que eu quero mostrar agora, primeiro, algumas notícias que ilustram justamente esse ponto. Ó. Primeiro, as empresas de petróleo que estão tentando convencer a administração do Biden que também há um petróleo de xisto limpo, clean shale, por conta desse ataque de mudança climática do Biden, mas não tem tido efeito. Aí, outra notícia agora, essa foi de janeiro deste ano, 2021. Agora deixa eu botar essa aqui de novembro agora, onde o CEO da Pioneer, que é outra empresa de petróleo e gás nos Estados Unidos, dizendo que o Biden deveria parar com essas políticas anti-petróleo. E aí mais notícias aqui da CNN, deixa eu botar elas aqui, ó. Uma da CNN, onde as empresas de petróleo não estão com nenhuma pressa para resolver o problema do Joe Biden do preço de combustível. E aqui a real razão pela qual o grande oil, Big Oil, está se recusando a aumentar a produção. E a razão aqui é, claro, por conta dessa pressão ESG, da pressão política,
de não investir mais em produção pela incerteza futura de não conseguir financiamento, o financiamento encarecer bastante, o que eles estão fazendo é, olha, vamos aproveitar esse momento, sim, o preço está aumentando, isso significa mais lucro, mais geração de caixa para essas empresas, e até com uma forma prudente, o ideal seria, na visão deles, na ótica dessas empresas, não aumentar a produção agora, porque eu não sei qual vai ser o cenário daqui para frente. Então vamos até fazer um colchão de liquidez e conseguir usar o momento atual para vamos aumentar o caixa e ficar com uma posição mais tranquila, até porque o cenário futuro pode ser mais desafiador. Então, por todos os lados que se olhe, o desincentivo à produção está aí e o resultado é o preço do barril de petróleo.